Gente, vamos para a nossa parte 2 aí da concordância verbal, continuando com os principais casos de concordância verbal com o sujeito composto. Quando os núcleos do sujeito composto estiverem determinados pelas palavras cada ou nenhum, nenhuma, como adjunto adnominal, o verbo fica no singular, certo? Então, lembra que sempre que núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. Cada palavra, cada ponto, cada detalhe é importante num poema. Gente, eu tenho ali o pronome indefinido cada, exercendo o papel de adjunto adnominal, o meu verbo permanece no singular. Tranquilo? Quando o sujeito composto ele vier resumido por um pronome indefinido, por exemplo, tudo, nada, o verbo também fica no singular. As ondas gigantes, os tubarões, os icebergs, tudo é um desafio para nós. Então, ele está concordando com o pronome indefinido, o pronome está no singular, estou mantendo o meu verbo no singular. Os núcleos do sujeito composto, quando eles são ligados pela conjunção ou, que é uma conjunção alternativa, vão apresentar duas possibilidades de concordância. Quando a conjunção tiver valor de exclusão, o verbo deve ficar no singular. Então, pescar ou acampar será o programa de fim de semana, certo? Então, eu estou excluindo, é um ou outro, ok? Agora, quando a conjunção tiver valor de adição, o verbo fica no plural. Ar ou água são elementos essenciais para a vida, certo? E aqui é uma conjunção que está estabelecendo um valor de adição. Concordância com os verbos seguidos da partícula C. Gente, se o verbo for transitivo direto ou bitransitivo, lembrem que é um verbo que é transitivo direto e indireto. Lembrando, o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que precisa de um complemento sem preposição. Eu amo você. Então, quem ama, ama algo, alguém, não preciso de uma preposição, verbo transitivo direto. Verbo bitransitivo, ou verbo transitivo direto e indireto, é aquele que precisa de dois complementos. Um complemento com preposição, um complemento sem preposição. Então, eu tenho lá, Joana deu um presente para Pedro. Quem dá alguma coisa sem preposição para alguém, e esse para é a preposição. Dois complementos, verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, verbo transitivo direto e verbo bitransitivo, acompanhados do pronome apassivador se, eles vão concordar com o sujeito. Vendem-se carros e motos. Veja lá, sujeito composto, carros e motos, eles. Então, o verbo, quem vende alguma coisa, verbo transitivo direto, vai concordar com o sujeito. Então, o sujeito está composto, sujeito eles, então vendem-se. Faço a concordância bonitinho lá. Verbo intransitivo e transitivo indireto, acompanhado do se, como índice de indeterminação do sujeito, permanece na terceira pessoa do singular. É só lembrar, verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento, então, a Maria morreu. Quem morreu, morreu. Não precisa de complementação. Verbo transitivo indireto é aquele que precisa de uma preposição. Eu gosto de você. Complemento com preposição. Então, se esse verbo for intransitivo ou transitivo indireto, eu vou aí permanecer este verbo na terceira pessoa do singular. Precisa-se de vendedores. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto com a partícula se fica no singular. Gente, concordância de verbo com pronome relativo. Quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo vai concordar em número e pessoa com a palavra que esse pronome se refere. As pessoas que reclamaram foram atendidas. Então, vejam lá, as pessoas seria o meu sujeito, certo? Que reclamaram, esse que é o meu pronome relativo, que está fazendo referência a pessoas. Então, o meu verbo, ele vai fazer esta concordância com a palavra a qual o meu pronome relativo se refere. E esse que faz referência a pessoas. O meu verbo tem que concordar com pessoas. Pessoas, terceira pessoa do plural. Verbo reclamaram, vai para a terceira pessoa do plural. Quando o sujeito for constituído pelo pronome relativo quem, o verbo ele pode permanecer na terceira pessoa do singular ou concordar com a palavra a que esse pronome se refere.
fui eu quem fez o trabalho. Então, veja lá, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com a palavra a quem ele se refere. Eu tenho ali, eu, primeira pessoa do singular. Fez, o meu verbo está na terceira pessoa do singular. Então, aqui mantive o meu verbo na terceira pessoa do singular. Agora, olha lá, fui eu quem fiz o trabalho. O verbo pode estabelecer também concordância com a palavra que o pronome está se referindo. O quem está se referindo a esse pronome eu, que está na primeira pessoa do singular. Tranquilinho, pessoal? Agora, a concordância do verbo ser. O verbo ser, ele pode concordar com o sujeito ou com o predicativo do sujeito, dependendo do destaque que a gente quer dar. Vamos ver alguns casos. O verbo ser, ele deve concordar com o predicativo, quando ele indicar uma data, uma hora, uma distância, porque nesses casos ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito, são 18 horas, certo? Então, ele vai concordar aí com o predicativo, porque nesse caso está sendo impessoal. O verbo ser, ele pode concordar com o predicativo quando o sujeito é o pronome indefinido tudo, ou os demonstrativos isso, aquilo, certo? Então, isso são os resultados de muito treino. Tranquilo? Então, aí ele vai concordar com o predicativo, porque o sujeito é o pronome indefinido tudo, ou demonstrativo nesse caso, isso, certo? Isso são os resultados. O verbo ser, ele pode permanecer no singular quando ele estiver acompanhado dos termos mais, menos, muito, pouco, nada. Então, todas as notícias e informações é pouco para compreender a situação. Está acompanhado do termo pouco, por isso ele está permanecendo no singular. Tranquilinho, pessoal? A gente tem que prestar uma atenção aí, porque informalmente o verbo ser, ele costuma fazer concordância aí com o termo que está no plural, mas isso é um registro informal da língua, certo? O verbo haver, quando ele tem o mesmo valor de existir ou de acontecimento, ele é impessoal, permanecendo, portanto, na terceira pessoa do singular. Há 15 livros em minha mesa, o verbo está na terceira pessoa. O verbo haver e o fazer, quando indica uma ideia de tempo cronológico ou meteorológico, eles são impessoais, por isso eles devem permanecer também na terceira pessoa do singular. Faz calor no norte do Brasil. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi nossa aula da Meta 19 de concordância verbal. Espero vocês na nossa aula online. Beijo grande. Qualquer dúvida é só chamar lá no Classroom.